Hoje a gente vai estudar dois momentos da comunicação do anjo da guarda com dois indivíduos encarnados diferentes. O primeiro, Bezerra de Menezes, que desencarna em 1900, e o segundo, Eurípides Barçanufo, que desencarna em 1918. Então eles tiveram encarnações muito próximas. Vamos entender qual a importância do amadurecimento para a comunicação mais direta com o anjo da guarda. Muitas vezes, o nosso anjo guardião ele não dá respostas muito diretas, muito incisivas, porque ele observa que nós ainda não estamos em condição de entender. Para essa relação se aprofundar, é necessário um esforço nosso íntimo de amadurecimento. Se perguntar: por que será que meu anjo guardião, nesse aspecto, não me dá uma resposta direta? Vamos nos colocar um pouco do ponto de vista do nosso anjo da guarda. A gente está protegendo alguém. A gente sabe que se a gente der determinada informação, existe uma grande chance do nosso protegido, naquela fase de imaturidade, não saber assimilar a informação. O que é que a gente faz? A gente não toca nesse ponto específico. É preciso entender que o anjo guardião ele nos conhece, ele está sempre avaliando o que é útil para esse momento. Então, muitas vezes, o que hoje o seu anjo guardião não vai lhe dizer diretamente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ele vai lhe falar com toda tranquilidade. Por quê? Porque você já adquiriu maturidade para assimilar aquela informação e para utilizá-la para o seu bem. Vamos dar aqui exemplos bem básicos, para a gente depois aprofundar aqui com um caso de Bezerra de Menezes e outro de Eurípides Barçanufo. Vamos lá. Digamos que, vou falar de mim. Uma pessoa muito ligada a mim vai desencarnar próxima semana. Meu anjo guardião sabe e ele já está me preparando. Se eu tenho um determinado grau de maturidade e ele tem condição psíquica, ele vai me dizer, olha, aquela pessoa que você ama muito está perto de desencarnar. Prepare-se. Bem, se eu assimilo bem, é tudo ótimo, porque eu vou me preparar, vou inclusive ajudar no processo de desencarne da pessoa amada e vou ser uma força positiva. Agora, digamos, eu não tenho maturidade nenhuma, meu anjo guardião chega e diz, olha, fulano vai desencarnar, eu fico tão abalado que eu desencarno antes. Eu me perturbo. Eu não vou saber me posicionar. Eu vou olhar para a pessoa e vou desabar de choro. Então, a informação vem na medida em que nós temos um mínimo de maturidade para assimilá-la e ela vai se tornar algo verdadeiramente útil. O anjo guardião, ele nos ama, ele não vai estar dando informação simplesmente para nos torturar. Você não faria isso com a pessoa que você ama, nem eu. Então a gente tem que entender que não é que o anjo não ama, não quer. Às vezes ele não conta. Às vezes o anjo guardião prepara em símbolo. Ele conta uma história que você acha que história interessante. Aí você diz, nossa, aquela história que ele me contou era uma preparação para algo difícil que eu viria enfrentar. Muito importante a gente entender que o anjo guardião não é Deus, não é mágico, é alguém de uma ordem superior, que nos conhece, que observa o contexto e dentro do contexto ele toma as providências necessárias. Eu vou contar uma outra história bem simples que eu acho que vai ilustrar bem isso. Vou resumir bastante, é uma história contada pelo Humberto de Campos, de um espírita. Trabalhava no centro espírita, se destacava e tal. Só que, como a maioria dos espíritos, e a maioria da Terra, então não estamos condenando ninguém, estamos constatando um fato, o indivíduo não tinha um trabalho íntimo profundo. O espiritismo dele era legal, ele se dedicava, ele orava, isso é muito bom, mas ele não tinha trabalho íntimo. O resultado, se apaixonou por uma moça que ele estava no atendimento fraterno. E a paixão foi se desenvolvendo, ele era casado. A coisa chegou ao ponto que ele resolveu abandonar a família, sair de casa para viver. Detalhe, como acontece 99% dos casos, né? Era uma jovem, bonita, aventureira, queria um homem mais velho que tivesse dinheiro. Simples assim. Só que ele já tinha algum mérito, o sujeito, né? Tinha feito algum bem. Então, no dia que ele tinha programado com ela, ele acorda com uma
com sintomas de uma enfermidade terrível. Passa meses com essa enfermidade e o médico examina, acha muito grave e a conversa é que o sujeito vai desencarnar. Então, pálido, doente, vai desencarnar, enfim. Detalhe, quem causou essa enfermidade foi o anjo guardião que botou uma substância na sopa que ele estava tomando de noite, antes da manhã da fuga. Olha que coisa. Então o anjo guardião está lá acompanhando. Obviamente, depois das primeiras semanas que o sujeito ia desencarnar, a paixão da moça acabou, ela sumiu, né? O negócio dela não era com espírito, não era com cadáver, né? Foi embora. E um dia o anjo guardião está lá visitando, a mãe dele desencarnada está do lado da cabeceira, morrendo de chorar, desencarnada, suplicando a Deus e o mundo espiritual todo para curar o filho dela. O anjo guardião chega e diz, olha senhora, há enfermidades que são para o bem. Talvez, ele viu que a mãe desencarnada não tinha muita maturidade, talvez isso seja um ato da providência divina. Ele não quis entrar em discussão. E a mãe começou a dar uma lição de moral no anjo guardião do sujeito. Você não, como sempre, né? Na Terra é igualzinho. Você não sabe o que é ser mãe, você não sabe o que é carregar alguém no ventre, você não sabe o que eu passei, o meu amor por ele, e bababá. E começou, o anjo escutou calmamente e depois disse, olha, a senhora foi mãe dele por uma encarnação. Eu acompanho ele há 1400 anos. Acho que não precisa explicar mais nada, né? Então a gente tem que fazer um esforço de entender a lógica do nosso anjo guardião. Porque senão a gente vai dizer assim, não, ele é um espírito superior, ele tem muito poder, ele me ama. Então eu quero um pirulito, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Ó, meu anjo guardião, meu sofá tá com um buraco, dá um jeito aqui. E aí o que acontece? O anjo guardião, ele não fica com raiva, mas ele entende o quê? Não dá para ficar conversando com ele direto porque não há maturidade para isso. Não adianta eu falar dos assuntos que me interessam, porque qual é o assunto que interessa ao nosso anjo da guarda? É muito simples. A nossa evolução espiritual, o nosso desenvolvimento, o cumprimento do nosso planejamento atual. A gente está mais perto de Deus quando partir dessa existência. É isso que interessa para ele. Ah, quer dizer que ele não liga para nada? Ele liga para tudo. Ele se preocupa com a tua conta no banco, ele se preocupa com as tuas dívidas, ele se preocupa com a saúde do teu corpo, ele se preocupa com as tuas relações de amizade. Mas o ponto central que organiza tudo isso é a preocupação primeira de nos aproximar de Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai criar barreiras de comunicação com o nosso anjo da guarda. Porque a gente vai ficar toda hora com pedido infantil. E não vai se perguntar o que ele quer que eu aprenda. O que será que ele quer me ajudar mais? A gente pode pedir tudo, mas a lógica primeira é se aproximar de Deus. Se o anjo da guarda compreender, se ele sabe que a sua existência é uma provação material da riqueza, o que é que ele vai fazer? Ele vai te preparar para quando tu tiver a riqueza, você utilizar a riqueza como um método de se aproximar de Deus. A pobreza do mesmo jeito, a saúde do mesmo jeito, a doença do mesmo jeito. Do ponto de vista desses espíritos que estão vendo o infinito, que nos acompanham há séculos e séculos, não é mais um sucesso social, não é mais uma dor de cabeça que interessa. Interessa a nossa caminhada em relação a Deus. Bem, entendido isso, essa comunicação que eu vou comentar aqui com vocês aconteceu em julho de 1895, num centro espírita chamado Grupo Ismael, numa reunião mediúnica de psicografia que Bezerra de Menezes participava. Qual é o contexto da vida de Bezerra de Menezes? Nessa época, Bezerra de Menezes está com 63 anos. Para o século XVIII, 63 anos, você já era um grande idoso, você já era um ancião, né? Porque a expectativa de vida era menos de 40 anos. Se a gente quer uma comparação, embora isso seja sempre complicado, seria alguém hoje de mais de 90 anos. Mas assim, né? Socialmente, era uma pessoa que já estava ali pertinho do desencarne. Ok. Como é que estava Bezerra de Menezes nesse dia? Angustiado. O que é que tinha acontecido? Bezerra de Menezes casou,
muito novo, com a esposa muito nova, não sei se 14, 15, 16 anos, não lembro, mas ela era muito nova. Depois de 2 anos de casamento, ela desencarna. Ele casa de novo, tinha 2 filhos, teve mais 7. Por que eu estou contando isso? Porque agora, com 63 anos, Bezerra de Menezes tinha perdido 4 dos seus filhos. Todos desencarnaram jovens, com 18, 19, 21 e 22 anos. Bezerra de Menezes tinha sido deputado, né? Na época seria o equivalente a um deputado federal, alguma coisa do tipo. Tinha tido uma grande empresa, uma das grandes empresas do país, e tinha perdido tudo. Estava pobre. Bezerra de Menezes estava pobre. Né? Depois de ter frequentado a alta sociedade do Brasil da época. Estava pobre. Tinha um conflito ainda mais complicado. Mas ele não era médico? Era. Mas ele tinha perdido a confiança na medicina oficial. Ele não mais exercia a medicina oficial porque ele tinha, como ele dizia, ele não acreditava mais nela. Ele só via, enfim, ganância, limitações. Tudo que ele atendia como médico era a medicina dos espíritos, então ele não podia cobrar. Não bastasse, a Federação Espírita Brasileira estava uma confusão, como ele mesmo descreve, grupos brigando, picuinha, inveja e querendo mandar em todo mundo, né? Uma instituição que, em vez de congregar, queria direcionar, queria ser a mentora do movimento espírita, no lugar de Kardec. Então, o Bezerra de Menezes também não queria negócio com a federação. Mas, para complicar mais ainda, a República tinha sido proclamada, o que, no geral, foi uma coisa boa. Mas o que acontece? Na época do Império, Dom Pedro II foi um protetor do espiritismo. E quando ele perde o poder, né, e a gente proclama a República, a gente Brasil, a igreja aproveita para perseguir ferozmente os espíritas, inclusive prendia, levava para a delegacia para prestar depoimento, uma pressão terrível. E Bezerra de Menezes tinha sido deputado da época da monarquia, estava ainda, né, enfim, não tinha nada. Era uma persona não grata da República, como todo mundo. Praticamente todo mundo. O que acontece? Então, um ambiente de perseguição terrível. E as pessoas vão atrás de Bezerra para dizer que ele é a única esperança da Federação Espírita Brasileira, e não só da Federação, algo maior. Ele era a única pessoa que os grupos rivais reconheciam como capaz de organizar o movimento espírita no Brasil. Olha o tanto de problema que Bezerra estava enfrentando. Não é pouca coisa. Quem era o anjo da guarda, e que ainda é, de Bezerra de Menezes? Olha que interessante, um espírito profundamente ligado à codificação espírita. Na verdade, talvez seja o espírito que mais trabalhou, que mais psicografou, que mais se dedicou à codificação espírita da equipe desencarnada, que se chama Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Um dos grandes gênios, um dos grandes intelectuais da humanidade. Assim, isso é inegável. Mesmo quem é ateu reconhece nele um dos grandes intelectuais da humanidade. Ok, chamado um dos pais da igreja. É esse espírito. E Bezerra de Menezes enfrentando tudo isso. Por que eu contei aquela história? Porque um espírito desse, gente, ele não está preocupado apenas. Ele está preocupado que o meu protegido, eu quero que ele desenvolva o máximo de sua fé, o máximo de suas potencialidades. E mais, Santo Agostinho sempre se comunicava com Bezerra de Menezes. Era comum, era corriqueiro. A gente vai ver por esse exemplo. Então Bezerra vai, né, além de todos esses problemas, com essa angústia dessa solicitação. Quando solicitaram para ele, o que é que ele disse? Vou consultar meu anjo guardião. Claro! Como que eu vou tomar uma decisão de alta envergadura sem conversar com o meu anjo da guarda? As pessoas entenderam. Não, tudo bem, então você consulta e a gente aguarda. Ele vai para a reunião, é lido um trecho do Evangelho estudado, parábola da vinha, e os últimos serão os primeiros. Tem o momento da psicografia, ele está bem angustiado. No final, né, ele está chorando. São lidas as psicografias. E, no momento oportuno, olha que ele não chegou lá, ele estava mal, mas ele não chegou lá roubando a cena. O que é um espírito maduro, né? Na hora certa eu falo. E aí ele desabafa, ele diz, olha,
além de tudo, todo mundo já sabia da vida dele, querem que eu seja presidente da Federação Espírita, né? Com todo esse contexto que eu já descrevi. E aí o Bittencourt Sampaio, que participava da reunião, disse, mas eu acho que é adequado. Disse, mas a Federação Espírita, como você, resumindo, eu vou colocar o texto para você, não tem nada que preste. Ele disse, não, mas tem um trabalho de assistência. E se tem um trabalho de assistência aos pobres, vai ter proteção do mais alto. E Bezerra disse, mas eu já estou com tanto problema. E aí o Bittencourt sugere, mas você não está trabalhando como médico? Ele disse, não. Aí ele, não, eu não acredito mais na medicina oficial. Larguei. E aí o Bittencourt sugere, mas por que você não estuda homeopatia? Ele disse, eu não entendo nada, eu não entendo patavina de homeopatia. Eu respeito, mas eu não entendo. Eu sou formado na medicina tradicional. Nessa conversa tinha um médico excelente, Frederico, vai estar aí o nome dele, e aí o que acontece? Ele vai, incorpora Santo Agostinho, que entra na conversa, olha que parecia Kardec, né? É um diálogo. E diz que ele deve sim trabalhar como médico para poder ganhar dinheiro. Olha o espírito orientando. Aí o Bezerra toma um susto. Mas assim, você está dizendo para me viver de espiritismo? Santo Agostinho disse, não, de maneira nenhuma. Estou dizendo para que você estude a homeopatia. E nós lhe ajudaremos. Da mesma forma, aí ele brinca, né? Olha que coisa sutil. Por isso que a amizade com o Anjo da Guarda tem que ser algo de décadas. Aí ele solta um que foi o que convenceu Bezerra. Ele, né, talvez sorrindo, disse, nós lhe enviaremos novos alunos de matemática. Foi um choque para Bezerra. Aí ele disse, E aí ele verificou quem era, viu um detalhe que eu vou já explicar o que é que significa o aluno de matemática para quem não sabe, e aí ele pergunta, você acha que eu devo aceitar? E aí o Santo Agostinho, que já tinha comentado isso várias vezes, porque a comunicação do anjo guardião, quando é importante, em várias ocasiões ele vai repetindo de forma diferente para confirmar. Não é uma mágica daquele instante. Ele diz sim, como já dissemos várias vezes, vá e nós iremos com você. Qual é a história do aluno de matemática? Bezerra de Menezes, quando foi para o Rio, o pai de Bezerra era muito rico, ficou pobre. Ele foi para o Rio, acabou o dinheiro. E sufoco, foi dar aula particular, ia atrasar a pensão, enfim, sufoco. Aparece um aluno, pede para ele dar aula de matemática. Ele não aceita. Ele diz, não, mas assim, faz tempo que eu não estudo matemática, não é minha matéria predileta. O aluno insiste. Ele disse, então tá bom, me dê uma semana, me dê uns dias que eu vou revisar para poder lhe ensinar, se apareça aqui, vamos combinar daqui a 5, 10 dias, alguma coisa do tipo. O aluno, ok. Aí o aluno disse, olha, mas eu queria pagar adiantado. A Bezerra, não, você não teve aula ainda. Ele disse, não, mas olha, meu pai me deu esse dinheiro e se eu ficar com ele eu sei que eu vou gastar. Eu lhe pagando, eu sei que eu não gasto, eu venho para a aula, eu vou aprender. Aí Bezerra, tudo bem, já que é assim, já que é para lhe ajudar, recebeu o dinheiro. Detalhe, o aluno nunca apareceu, ninguém sabe até hoje quem é esse aluno de matemática que foi lá. Então, quando o Santo Agostinho, isso décadas depois, gente, Bezerra devia ter volta de 20 anos, estamos falando de 40 anos aí, viu Santo Agostinho falar do aluno de matemática, primeiro Santo Agostinho conhece a minha história e agora eu entendi. Eu vou estudar homeopatia. E aí eu dou um espaço. Olha como é interessante. Bezerra estuda homeopatia e abre um espaço para o seu anjo guardião lhe ajudar de uma maneira correta. Como é da maneira correta? Ele vai enviar pessoas para se consultar com ele, que vão poder pagar, que vão pagar, e Bezerra vai se manter. Estão vendo a construção de uma solução verdadeira? Santo Agostinho podia ter chegado, porque ele tem capacidade, de dizer assim, olha, anota o número aí da loteria, sei lá de que, da época, que eu garanto que vai dar tanto, aposte e fique rico. Por que ele não fez isso? Porque interessa o amadurecimento emocional. Graças a essa experiência mediúnica com o seu anjo guardião, Bezerra de Menezes assumiu a Federação Espírita Brasileira e, independente da questão institucional, isso já tem alguns estudos interessantes, inclusive mestrado e doutorado sobre esse assunto, graças a Bezerra de Menezes, o espiritismo foi implantado no Brasil. Sem essa comunicação e, consequentemente, sem essa atuação específica dele, o espiritismo tinha ficado tão disperso que provavelmente não sobreviveria no Brasil. Então, independente da obra institucional, Bezerra de Menezes garantiu a sobrevivência do espiritismo na pátria do Evangelho. Tanto é que em muitos outros países o espiritismo simplesmente acabou. Inclusive na França, gente.
porque não havia uma personalidade do porte, do caráter, com a capacidade de inteligência e de emoção para integrar os diferentes grupos. Depois que Kardec desencarnou, paulatinamente a coisa foi degringolando. Leon Denis segurou a peteca ainda, depois de Leon Denis acabou-se. Enquanto um movimento, tá certo? Enquanto um movimento. Vamos agora para uma outra situação. Então Bezerra desencarna em 1900. 1904, um espírito muito ligado a Bezerra de Menezes, amigo dele de trabalhos da época do Cristo, está no livro A Grande Espera, né? Quem conhece nosso trabalho sabe que tem uma série completa sobre isso, além do livro, óbvio, que conta essa história. Eurípides Barçanufo vai para a sua primeira reunião mediúnica. Quem é o primeiro espírito que se comunica com ele? Bezerra de Menezes. E diz que o Bezerra chega e diz: Eurípides, levanta e dá um passo no fulano. Ele era católico. Vai lá e dá um passo no fulano que ele está precisando, vamos cuidar dos enfermos. Segunda reunião mediúnica, se comunica para quem? Para Eurípides. O guia espiritual de Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo. Para orientar o quê? Vai falar de toda a história da infância de Eurípides e vai dizer: está na hora de você sair da igreja, da irmandade que você ajudou a fundar, que leva meu nome, o nosso campo de trabalho é outro. Você vai ser abandonado pela cidade. Quando isso acontecer, o seu trabalho começa. Dito e feito. Óbvio que, infelizmente, a gente não tem as informações do esforço emocional de Bezerra e de Eurípides para ter uma conexão mais profunda com seus anjos guardiões. Certamente eles tiveram que fazer, Kardec teve que fazer. Então, há um esforço aí. No caso de Bezerra, a gente poderia até ter alguma coisa, quem sabe, né? Porque, até onde a gente sabe, Bezerra não se comunicava com ele diretamente, era através de médiums. Então, né, como tem esse relato. Eurípides se comunicava diretamente por conta das suas mediunidades. Mas, certamente, os dois investiram profundamente. E aí a gente vai ver uma outra intervenção, essa registrada, graças a Deus, por ordem de São Vicente de Paulo, de Eurípides. Estamos em abril de 1918. Eurípides está lá, vai começar o seu trabalho da psicografia do receituário mediúnico. E aí Vicente de Paulo aparece, avisa para Eurípides pedir para a secretária dele, a dona Amália, que anote o que ele vai dizer, porque eles vão para um passeio. Então é por isso que a gente sabe a história. Dona Amália anota. É surpreendente. Vou simplificar. Está no livro Eurípides, o Homem e a Missão, e no nosso livro, Meu Amigo Eurípides. Eurípides sai do corpo, ele sai com muita facilidade e atravessa regiões imensas. Resumindo, vê vários símbolos, porque os espíritos superiores, como a gente já sabe, adoram símbolos, desde o Cristo até, enfim, até todos, né? Passa por uma árvore dourada, etc., tem uma escada, mas o fato é que ele chega num lugar que ele nunca viu e fica totalmente deslumbrado. E aí quando ele entra naquele mundo, né, simbolicamente, porque assim, bota o pé no chão daquele mundo, São Vicente de Paula diz: bem-vindo à sua nova morada. Essa é a morada dos bem-aventurados, daqueles que cumpriram sua missão no mundo. O que é isso? É, inclusive, o anúncio do desencarne de Eurípides. Porque Eurípides podia entender isso sem nenhum problema. Então ele conta essa história para mostrar a situação espiritual de Eurípides, porque ele queria ficar registrado para a gente. É uma cortesia generosa de Vicente de Paulo. E para preparar as pessoas ao redor para o desencarne, aconteceram algumas outras coisas. Mas eu não vou contar aqui porque não precisa. Porque o nosso ponto é: o nosso anjo da guarda vai se relacionar conosco na medida da nossa vibração que expressa esse desejo, na medida da nossa maturidade. Se nós agimos como criança, ele vai se relacionar conosco com todo carinho e amor, mas lidando com criança. Se nós queremos amadurecer, o nosso anjo guardião vai lidar conosco apontando um caminho de maior amadurecimento. Isso é muito importante para a gente entender. Nem Bezerra de Menezes, nem Eurípides Barçanufo teriam cumprido plenamente a sua missão se não fosse a orientação segura, direta, na hora certa, de seu anjo guardião. Sem a orientação segura de Santo Agostinho,
existia a possibilidade de Bezerra dizer assim, não, ele já está demais, eu não vou me meter nesse negócio de federação, eu não gosto de briga, não gosto de poder, não gosto de fofoca, eu não quero, já tá bom, né? Já estou com muito problema. Era possível, gente, porque o Espírito encarnado ele não tem a dimensão de tudo. Se Eurípides não tivesse tido a comprovação que seu anjo guardião era São Vicente e não tivesse tido essa ordem direta, era possível que ele continuasse como católico. Seria provavelmente o primeiro santo brasileiro, é quase certo. Porque o grau de mediunidade que ele tinha de sair do corpo, de se materializar, de fazer parto, de receber 1000 receitas por dia, de curar mais do que todo mundo, de ter uma escola, quer dizer, ele certamente seria o primeiro santo brasileiro. E não estaria errado. Mas a missão específica dele não era essa. Aí é que está a questão. Então existem decisões que a gente toma sem dificuldade. Né? Ou pelo menos a gente sabe o que é o certo e errado. Eu sei que eu não devo ter um amante lá como a história do sujeito. Eu sei que eu não devo roubar no meu emprego. Eu sei que eu não devo caluniar. Isso é fácil a gente entender, pelo menos. Agora, existem decisões que são mais sutis, como essa. Bezerra de Menezes está lá, ele é um trabalhador abnegado, ele atende pobre todo dia, ele está dando tudo, ainda está na miséria. Eu devo assumir esse cargo de poder? Eu devo me meter nessa briga mesquinha? É uma dificuldade, como é que o Espírito sabe? Será que não é um desvio? Olha como é sutil a coisa. Eurípides era um católico exemplar, ia para a missa todo dia. E tinha todo o amparo da comunidade porque era católico. Então fundou escola, fundou jornal, fundou grupo de teatro. Ser espírita significava perder tudo isso. A escola fechou, o grupo de teatro acabou, o jornal acabou. Ele não poderia pensar, será que se eu continuar como católico, não é minha missão? Pregar a mediunidade dentro do catolicismo? Continuar a escola? É difícil. Não é tão fácil, assim, as coisas não são tão claras quando a gente está na batalha. Depois é fácil, depois que viu o filme todo. Então foi preciso uma intervenção muito direta do anjo guardião dele, contando toda a infância dele e avisando, o nosso campo de trabalho é outro. Tem que ter maturidade para isso. Porque o que Vicente de Paulo falou para Eurípides foi, perca tudo que você tem. Num primeiro momento ele perdeu até a família, ele foi morar só, a família não aceitava. Não é fácil tomar uma decisão dessa. Agora, tomar uma decisão dessa sem ter certeza que você está cumprindo a vontade de Deus é pedir muito. Né? Porque surgem as dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo mais bem ou mais mal fazendo isso? Bem, para concluir, qual é o grande ponto aqui? Nós contamos 3 casos, ia contar 2, lembrei de um outro. Precisamos fazer o esforço de tentar entender o ponto de vista do nosso anjo guardião. Ele quer ter uma amizade profunda, ele quer nos ajudar ao máximo. Se às vezes ele cala ou não é explícito num ponto, vamos nos perguntar por quê. Por que é que meu anjo guardião, quando eu pergunto isso, ele me responde, mas não é de uma maneira tão direta? Eu já passei por isso. Eu passei anos perguntando coisas e a resposta era sempre não satisfazia. Aí chega um momento que eu disse, meu Deus, agora eu entendo. Qualquer resposta mais direta naquele momento, por mais verdadeira que fosse, poderia me induzir ao erro ou à perturbação. Eu não ia ser capaz de interpretar claramente aquilo ali. Então é preciso a gente também entender. A gente ainda não tem maturidade para tudo. Então a gente vai desenvolvendo a relação, vai amadurecendo, e à medida que a gente amadurece e que as circunstâncias permitem, a gente vai conseguir mais coisas. Joana d'Arc, por exemplo, para encerrar. Havia períodos em que os guias, os anjos guardiões dela, não se comunicavam com ela porque não tinham o que dizer. Disse, olha, esse período, tudo que a gente disser vai prejudicá-la. Então vamos segurar um pouco. Então há um processo amoroso, há um processo educativo, há um processo de preparo. Se você quer desenvolver isso de uma maneira mais profunda, primeiro aproxima, depois vai dialogando e vai pensando, amadurecendo. E aí a gente vai conquistando uma amizade, uma maturidade, e um dia, nessa ou no outro dia, a gente chega a um ponto profundo, que os amigos espirituais vão simplesmente chegar e dizer. Né? Eurípides é um exemplo, né? Porque ele relata isso. Inclusive questões financeiras. Ele dizia que quando estava acabando o dinheiro e tudo, aparecia um espírito responsável pelas finanças. Quando ele viu o espírito, ele já disse, ó, dona Amália, vamos nos preocupar mais com o dinheiro não, porque fulano aqui apareceu, a dama de branco apareceu. Pronto, estava resolvido.
Claro, tinha um período de espera. Sempre tem uma angustiazinha, né? Tem o período da fé. Mas quando ela... Por quê? Porque tinha maturidade. É só isso que a gente precisa. Que está essa maturidade, porque eles querem nos ajudar em tudo e ao máximo. Mas a ajuda deles não é para mero conforto. É para transcendência. É para ampliação da fé, do amor, da coragem, da vibração espiritual. E nisso eles são precisos, exatos e corretos. Esse é o convite. Estudar esses casos para que você pense onde eu estou, qual o caminho que eu vou seguir para estabelecer uma relação de amizade madura com meu anjo guardião. Essa é a proposta desse módulo do nosso estudo. Um grande abraço, boa continuidade de estudo.